estamos de volta. Muito obrigada, doutora, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite. E o que se caracteriza? Quando que a gente pode falar, olha, agora é uma calvície feminina, se trata de calvície, se trata de algo que precisa e demanda tratamento e um cuidado? A alopécia é um termo amplo, assim, queda de cabelo na medicina a gente enxerga como um sintoma, mais ou menos como febre. Várias doenças podem fazer febre, várias doenças podem fazer queda de cabelo. Uma das causas de queda de cabelo é a calvície. E a calvície se caracteriza, então, por um afinamento dos cabelos. Na maioria das vezes, o paciente não reclama de queda. A queda de cabelo é um sinônimo de eflúvio, como foi comentado na reportagem anterior. Então, o eflúvio é uma queda absurda. O paciente chega no consultório falando, puxa, meu cabelo está caindo em chumaços, de repente começou a cair muito mais do que caía anteriormente. Sim. Este não é um sintoma de calvície. Aí muitos pacientes até chegam no consultório nesse momento e a gente acaba fazendo um diagnóstico de calvície que vinha por trás, mas o eflúvio é a queda. A calvície, ela significa um afinamento. Em geral, essas mulheres reclamam muito de que o cabelo está ficando mais aberto, enxergando mais o couro cabeludo, queimando no sol ou tendo dificuldade mesmo no pentear. O cabelo, quando você reparte, o repartido fica mais aberto, mas a região de trás do couro cabeludo continua com a sua densidade normal. Essa é bem típica da forma de calvície feminina. Nos homens, isso acontece de uma forma um pouco diferente. E nos homens, a gente tem, então, a entrada mais marcada e a coroa. A coroa. Então, a distribuição é um pouco diferente nos A distribuição sexos. de calvície entre homens e mulheres é um pouco diferenciada. Exatamente. E o que seria um motivo, né? Qual seria a causa ali para essa calvície? O nome bonito, né, de calvície é alopécia, que quer dizer queda de cabelo, androgenética. Então, toda calvície tem sim um componente genético, um defeito de fabricação, uma tendência pessoal para queda, mas existe uma influência hormonal. Então, não existe calvície antes da adolescência, por exemplo, em que a gente não tem essa influência. Apesar de existir a influência hormonal, na maioria dos casos a gente não tem um distúrbio hormonal. Existe uma sensibilidade aumentada para esses hormônios, que faz com que cada vez que o ciclo do cabelo aconteça, ele seja substituído por um fio mais fino. Então, este afinamento, essa miniaturização, que é o nome que a gente usa na dermatologia, é muito típico. Então, o defeito é genético, ele acontece para esses indivíduos geneticamente determinados a partir da adolescência, mas aí o paciente fala, puxa, mas isso só veio aparecer agora? Muitas vezes porque esse afinamento é lento e progressivo. Nos primeiros ciclos é microscópico esse afinamento. Nem consegue perceber, a gente não consegue a olho nu ali nós mesmos percebemos, né? E aí, como aquele cabelo cai, o vizinho dele cai, ele cai de novo, esse afinamento vai ficando mais visível, principalmente depois da segunda ou terceira década de vida. E existem trabalhos que avaliaram populações maiores que sugerem que até 50% da população acima dos 50 anos tem algum grau de afinamento, então de alopécia androgenética, de calvície. Então, a partir ali dos 50 anos, a 50% da população vai ter alguma queixa a respeito de queda de cabelo. Sem dúvida. E aí, nas mulheres, a gente encontra uma dificuldade que é a entrada na menopausa. A modificação hormonal da entrada da menopausa pode nos ajudar em relação à queda maior e afinamento mais abrupto depois da menopausa. Exatamente. E como que a gente pode saber, olha, agora eu tenho que procurar ajuda médica, meu cabelo tá caindo, então nosso cabelo cai naturalmente, né? A gente costuma falar que o cabelo cai mesmo e vai nascer de novo, isso é normal, essa troca de fios é normal. Mas quando que essa troca de fios, essa queda de cabelo não é normal? A partir de que momento tem que procurar ajuda? Existe esse ciclo normal de cabelos e a gente tem um número mágico que é mais ou menos 100 fios por dia. Acima desses 100 fios, está na hora de procurar uma avaliação. Óbvio que a maioria dos pacientes não conta isso, mas Sim. Você tem uma média dos teus fios que caem antes e consegue perceber, puxa, minha escova fica mais cheia, eu estou enxergando no ralo do banheiro, eu estou percebendo na roupa que isso está caindo mais.
Isto, em geral, é um sintoma do eflúvio, não da alopécia. Sim. Na alopécia androgenética, na calvície, normalmente o que a paciente percebe é que quando ela reparte, ela precisa mudar o repartido do cabelo, ou ela foi para a praia e queimou de sol. É diferente, não é a queda do cabelo em si, mas sim você vê na própria cabeça, né? Exatamente. O paciente reclama, meu rabo de cavalo que antes dava uma volta, agora está dando 2 voltas no elástico. Sim. É porque quantidade de cabelo, o fio está lá, mas ele está muito fino, então ele acaba aparecendo. O afinamento, então, é diferente da queda. Exatamente. São 2 situações diferentes. E tem tratamento, a gente consegue ter um tratamento efetivo para evitar ou retardar esses sintomas todos e ter e manter os cabelos belos aí na cabeça? Sem dúvida. Nos eflúvios, então nessas quedas abruptas, em geral a gente tem um gatilho. Recentemente, com a pandemia, o Covid tem sido uma causa frequente de eflúvio. O paciente, 2 ou 3 meses depois da infecção, vai fazer uma queda e o que a gente tenta é reduzir esse tempo de queda. Na calvície, na alopecia androgenética, o objetivo principal é evitar esse afinamento. Então, o carro-chefe do tratamento são medicamentos de uso doméstico. Em geral, medicamentos que a gente usa, bloqueadores hormonais, remédios que não são hormônios, mas que bloqueiam a ação do hormônio no couro cabeludo. E esse é a nossa primeira opção de tratamento, junto com produtos tópicos que estimulam o crescimento. Além disso, existe a possibilidade do transplante de cabelos. Que seja partiu para cirurgia. Em casos em que a gente já fez o tratamento Faz tudo que clínico. tinha para fazer e não teve o resultado desejado. Então, sempre que você vai pensar no transplante, o paciente precisa ter feito um tratamento clínico. Muitas vezes o paciente chega no consultório e ele quer um tratamento fácil. Eu quero que você faça um tratamento que você vai melhorar o meu corpo. Rapidamente vai mudar tudo. Em alopecia androgenética, em calvície, a gente não consegue isso. Eu preciso da participação do paciente por um período longo. Ele vai ter um tratamento doméstico que ele precisa encarar. Ele vai perder 30 segundos do dia dele na aplicação do produto, mas ele precisa usar e o uso doméstico é o tratamento mais importante. Ele precisa participar do tratamento. Aí a gente vai ter como uma terceira opção aí, o transplante capilar. E existem diversos tratamentos que, apesar de não ter medicina baseada em evidência, a gente fala de resultados, evidências científicas de resultados, a gente acaba usando antes do tratamento como uma segunda opção, mas nunca sozinhos. Esses tratamentos não devem ser usados isoladamente, porque a gente já sabe que eles têm um resultado pobre, tem um estímulo temporário que não chega a resolver a calvície. Então, precisa de um conjunto. Exatamente. Ele pode ajudar, mas ele sozinho não vai resolver. E todo mundo pode, por exemplo, essa pessoa que ela já tem a calvície, ela já tem acentuada, ela já fez o tratamento, todo mundo tem a indicação para cirurgia ou não? Tem pessoas que não vão ter, vai precisar, porque o transplante nada mais é do que pegar de um lugar e colocar em outro. Então, todo mundo vai ter essa oportunidade, vai poder fazer? Nas fases iniciais, sim. E daí vem a importância de um diagnóstico inicial, precoce. Rápido. Porque se você conseguir manter muito do tratamento que a gente faz, é para tentar manter o que o paciente tem. Algumas vezes o paciente chega lá aos 50 anos, ele perdeu fios ao longo desta vida. A proposta de tratamento não tem como objetivo voltar ao cabelo que ele tinha aos 15 anos. Tem como objetivo manter o que ele tem e ganhar alguns fios a mais. Se ele chegar para a avaliação dermatológica tardiamente, em que ele já não tem, ou tem uma área muito aberta, na área doente, e a área posterior, que seria a área doadora para esse transplante, já foi acometida, aí a gente tem uma dificuldade na realização do transplante. Você pode até realizar o transplante, tentando modificar a distribuição dos fios no couro cabeludo, mas você vai deixar uma cicatriz, uma área desnuda lá atrás. Então, existe um limite, a gente chama de uma área doadora. Você precisa ter uma boa área doadora, então uma boa área atrás, para conseguir distribuir o transplante. E mais uma vez, o fato de realizar o transplante não afasta o tratamento clínico. Você precisa fazer o transplante e manter o seu cuidado em casa, continua com tendo os comprimidos e o produto tópico.
E ainda é muito caro, doutora, porque antigamente era o transplante, no caso, né? Era algo muito caro, era algo feito assim só por pessoas de muita posse mesmo. Hoje em dia ele ainda continua caro ou hoje tem coisas mais acessíveis? Exige um investimento, é um procedimento que em geral leva mais ou menos um dia para a realização. Meu Então, Deus. um cirurgião de Demanda um cabelos, ele vai trabalhar o dia inteiro no teu couro cabeludo, então ele ainda tem um custo, um valor agregado alto. Mas eu acho que existem muitos profissionais habilitados. O que houve de vantagem é que nos últimos 20 anos existiu muito estudo nessa área, então talvez os resultados melhoraram muito e o custo ficou mais acessível. Ficou mais acessível. Então, como a gente tem mais profissionais realizando, o custo ficou mais baixo. Obrigada, doutora Fabiane, pelas dicas, por trazer aí tanta informação para que a gente possa aí cuidar do nosso cabelo de uma maneira melhor e evitar aí essas quedas de cabelo e procurar tratamento no momento adequado.